Bom dia com nosso Senhor Jesus Cristo nos nossos corações. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa reinar em nossos corações nesse dia, Senhor. O Senhor tem nos guardado até aqui, tem nos protegido nesta jornada maravilhosa com nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa curar nossas enfermidades. Que Deus dos céus possa nos acudir em nossas dores, em nossas necessidades, neste dia, Senhor, no romper deste dia. Aqui estamos, Pai, para pedir misericórdia por nós, por nossos irmãos, por nós, para que possamos alcançar aquilo que precisamos. Deus Santo, Deus maravilhoso, Jesus Cristo, alegra meu coração e dá-nos vitória em nossas palavras, falando ligado na nossa Bíblia Sagrada, a constituição de nosso Senhor Jesus Cristo, do cristão, é a Bíblia. Qual é nosso guia? Meu irmão, qual é nosso guia? É a Bíblia, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Quando um país, ou todos os países do mundo, cada país tem uma constituição feita, baseado nas leis, escrito naquela Constituição. E quando há um resvalo, quando um juiz, quando uma corte maior, ele interpreta errado aquela Constituição, fora do que está escrito naquela Constituição, ele pode ser punido, ele pode pagar um preço muito caro, porque a maior lei que existe no país é a Constituição daquele país. Então, uma corte, um juiz, ele não pode particularmente interpretar aquela Constituição sem ter base na lei, porque a lei maior é o que está escrito naquela Constituição. Veja bem, se diante do mundo, do país, dos países, tem esta Constituição para ser respeitada, não pode interpretar, tem que cumprir a risco aquilo que está escrito, ponto por ponto, porque senão será julgado, ele será punido por aquilo que desobedece àquela Constituição. Pode ser a maior corte, pode ser os maiores homens, eles têm que entrar pela Constituição. Por isso que um presidente da República tem esta lei maior na Constituição do país, quando ele assume aquela responsabilidade que o povo escolhe aquele presidente, ele tem que jurar
e fazer um juramento de cumprir a Constituição. Qual é a nossa Constituição? Pergunto eu para nossos irmãos e para nós mesmos. Qual é a nossa Constituição da nossa vida espiritual para nosso guia aos céus? Qual? Esta é a pergunta. Pode pôr isto, né? Qual é a nossa Constituição, eu pergunto, para a nossa salvação? É a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. Por isso que está escrito que ninguém pode tirar nada do que está escrito. Não pode aumentar nada do que está escrito. Porque terá um juízo terrível se nós mudar esta palavra de Deus. Não pode ser mudado. Por isso é que está escrito na palavra de Deus esta verdade. Ninguém pode mudar isso. Ninguém. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Apocalipse capítulo 22 e o verso 19. Não pode ser tirado. Ninguém pode tirar. Aquele que testifica dessas coisas diz: certamente cedo eu venho, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Nem pode ser tirado e nem pode aumentar. Não pode de maneira nenhuma. Porque são profecias de Deus. A Bíblia não é de particular interpretação. Por isso que temos muita desarmonia entre o povo que estão pregando, que diz que vão para os céus, todo mundo, né? Mas não tem harmonia, não tem amor, não tem unidade. Eu posso falar com experiência própria. Há 50 anos ou mais que estamos nessa mensagem e 10 ou 12 anos antes da mensagem chegar no Brasil. Mas aonde está a unidade do Espírito? Aonde está a unidade do Espírito? Se Deus levanta os obreiros, o quinto de Efésio, capítulo 4, é para a edificação do corpo, para a unidade do Espírito do corpo. Mas, por falta de obediência à palavra, a nossa Bíblia, a Bíblia de Deus, a Bíblia do cristão, não há unidade do Espírito. Então,
Nós não podendo ter unidade do amor dentro da palavra, desta Bíblia, estamos fora da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Quando o Espírito Santo desceu ali em Jerusalém sobre o povo de Deus, sobre os discípulos de Jesus, sobre aquele que esperaram na palavra, eles tiveram unidade. Dentro das eras, o povo tinha unidade. Dentro do tempo. Diante do tempo de cristão, o povo tinha unidade. Eu não falo era, mas falo tempo. Por isso que nós temos que falar o que está escrito nesta Bíblia, meu irmão. Meu irmão, não te enganes. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes de Jesus Cristo levar seu povo, seus eleitos, seus filhos, tem que se manifestar o homem da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que se adora, de sorte que se assenta como Deus, assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora aqui está o conselho, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de engano e prodígios de mentiras, com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Se você não recebe o amor desta verdade, meu irmão, você se perde no meio do caminho. Ah, mas é o tempo. Este é o tempo que nós temos que examinar as Escrituras. Este é o tempo do engano. E se você, nós não obedecermos, não examinar isto, nós vamos enganando e sendo enganado. Por isso, o próprio Deus
Por isso Deus lhe enviará. Deus lhe enviará a operação do erro para que creiais na mentira, a mentira, para que sejam julgados todos os que não crerem na verdade, não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. O que é iniquidade? É aquilo que eu posso fazer, que eu sei e não faço. Eu, irmão Luiz Leal, tenho experiência que tenho sido um tropeço para mim mesmo. Eu preciso disto, de dizer a vocês que eu preciso de ser lavado. Eu preciso desta palavra. Eu preciso do fogo do Espírito. Eu preciso de obedecer esta Bíblia para nós chegarmos ao lugar certo com Deus. Diante de todo esse tempo que dele o amor divino, que dele nossa unidade do amor divino, aonde estamos parados, meus irmãos. Se nós não obedecermos, eu, irmão Luiz, primeiro eu, não obedecer esta Constituição aqui, esta Bíblia, esta é a Constituição do país dos céus, do nosso país eterno, que é a nossa vida, o qual este corpo um dia tem que prestar as contas com Deus. São Paulo diz isso, Coríntios, capítulo 5, verso 10, 1 Coríntios, se não me falha da memória, 1 Coríntios. Todos hão de comparecer, todos nós hão de comparecer ante o tribunal de Cristo para receber dele o bem ou o mal feito pelo nosso corpo. Aqui está o nosso corpo, que um dia temos que prestar nossa conta. Por isso que Deus não permitiu até aqui de ter uma igreja na minha responsabilidade. Aleluia por isto, Senhor. Quantas vezes a gente pensava isto? Porque se eu tivesse um povo na minha responsabilidade, segurando aquele povo, para manter aquele povo sobre a minha responsabilidade, talvez seria mais difícil, meus irmãos pregadores, queridos irmãos pregadores e pastores, para mim voltar para a palavra de Deus. Porque sempre nós olhamos desta forma, queremos esta forma de segurar o povo, medo de separar do povo, de ficar sozinho com o povo me rejeitar. Mas é melhor você sozinho diante de vários profetas. É melhor você ser um Micaías, meus irmãos, diante de 400 homens, mas você dizer aquilo que Deus manda dizer. A minha alma tem sede de alcançar esta força. Micaías sozinho
foi aconselhado para não dizer nada a não ser o que aqueles 400 profetas falavam. Mas ele disse, não, eu direi aquilo que Deus me mandar. Aleluia! Nós temos que ser assim, um verdadeiro homem de Deus. Ele guia o povo por esta Bíblia, a Constituição Divina. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós, para que possamos alcançar a coroa da vida. Não neguem a palavra de Deus, povo de Deus. Vamos voltar juntos e se unir, pegando a mão um do outro, com esta palavra. Com esta palavra. Na minha juventude, Deus me mostrou que nós estávamos fora da palavra. Nós estávamos fora e Deus me mostrou isto. Em 63, naquela fazenda onde Deus mostrou isso para mim. Jesus disse, dias virão em que eu falarei abertamente a respeito do meu Pai. Oh, aquele dia eu não digo que eu rogarei o Pai por vós, porque o mesmo Pai vos ama. Então este é o tempo. Não vamos se enganar. Não vamos pregar engano para ninguém. Não te engane. É melhor nós voltar para a Bíblia enquanto há tempo, porque o dia chega em que não temos mais oportunidade de voltar para Deus. Meus irmãos que me ouvem, nem que você fique sozinho, mas fique com o que está escrito. Fique com a Bíblia. Fique com Cristo. Ame as pessoas. Quando eu estou pregando para você Jesus Cristo, eu não estou desfazendo dos profetas de Deus, de Moisés, não estou desfazendo dos profetas de Isaías, Ezequiel, Amós e todos os profetas da Bíblia. Mas você vai de Gênesis a Apocalipse, você segura e vai caminhando até que chegue em Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero ser uma testemunha de Jesus Cristo. Porque a testemunha de Jesus Cristo, a Bíblia diz que é o espírito da profecia. E nenhuma profecia é feita por vontade alguma de homem, mas os homens de Deus é que falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Nenhuma. A Bíblia é a verdade. Meu coração sente uma dor, uma necessidade, ainda que parece que não estamos no lugar que deveríamos estar. Estamos caminhando por esta Escritura. É o único meio. Não te engane. Não te engane, porque quando as pessoas continuam teimando com as Escrituras, chegará a hora que você vai teimar pela última vez. Deus tirará a parte. Não podemos enganar os outros, porque senão nós vamos ser enganados. E o próprio Deus diz aqui que manda espírito de engano. Está ali escrito.
Deus permite aquele Espírito entrar nas pessoas que estão enganando-os e não querem se converter. Porque tem prazer de sustentar uma coisa que não é Bíblia. Não tenha prazer nisso. Sustente a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não pode passar. Então, fique com esta constituição do cristão, que é a palavra. Se desobedecermos e continuarmos desobedecendo, haverá um juízo, haverá um pagamento terrível, porque nós um dia temos que se apresentar diante do Deus vivo. Que Deus trate conosco, Senhor. Não retire de nós a tua misericórdia. Não retire de nós o teu Espírito Santo, Senhor. Povo de Deus, irmãos queridos, oh Deus, como nós necessitamos desta transformação. O Senhor virá para levar seus filhos como relâmpago. Ele virá, Ele virá, Ele virá. E nós temos que estar prontos. Ó Espírito Santo, não retire de mim, disse o salmista, o teu Espírito Santo. Torna-me da alegria da tua salvação, Senhor. Limpa-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Neste dia, Senhor, nós precisamos de Ti. Amai-vos uns aos outros. Quando vocês sentirem este gozo do amor divino, este poder que virá sobre o corpo de Jesus Cristo, sobre esse mundo mesmo aqui, onde a sombra de Pedro curava, onde as roupas de Paulo expulsavam os espíritos maus, nós vamos ver o que significa este amor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, faz de nós um cristão, ajuda-nos. Fica pensando nisto. Não se pode interpretar, não se pode desobedecer uma constituição de um país, porque juízo cairá sobre alguém. Não existe lei maior do que essa num país. Não existe lei maior espiritual para nós obedecer e alcançar a vida do que a nossa Constituição, a nossa Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse. Vamos lutar por isso, irmãos. Conserva nossos pastores, nossos irmãos, amando esta palavra. Não faça da religião, da igreja, um meio de ganhar dinheiro. Não faça isso. Seja sim, sim, não, não. O que é teu, Deus te dá. O que é meu, Deus te dá. E ninguém pode tirar da pessoa aquilo que Deus tem predestinado. Ninguém tira. É uma coisa escrita por Deus. Então, qual é o meu prazer? É estar com esta constituição espiritual, com esta Bíblia na alma, para alcançar o amor neste dia, com este dia que amanhece, Senhor, que nós possamos alcançar esta vitória, vigiando no que falamos,
perdoando e sendo perdoado. Perdoai-vos, perdoai-vos, amai-vos. Não critique, na verdade, povo de Deus. Deus cobrará de nós. Deus cobrará de nós porque nós conhecemos, eu conheço, nós conhecemos mais do que outros. Então Deus cobra mais de nós. Em nome do Senhor Jesus, nesse dia para sempre. Amém. Deus que abençoe a todos.